Yancey, que é um autor que eu gosto muito, Philip Yancey, ele tem um livro chamado A Bíblia que Jesus Lia. E a Bíblia que Jesus lia é no Antigo Testamento, né? E ela era dividida nessas três divisões. Então ele fala nos Salmos, na Lei e nos Profetas. Posteriormente eles mudaram a forma, os rabinos colocaram para profetas, passou a ser escritos, né? Lei, profetas e escritos. Então, o Antigo Testamento tinha essa divisão nos dias de Jesus. Alguns livros que, para nós, está como profetas maiores, profetas menores, isso aí foi uma designação posterior. Nos dias de Jesus, ele era considerado como escritor, e não estava junto com os profetas, o livro de Daniel. Então, esse é um exemplo. Mas como que a Bíblia foi formada? Qual é a história desse cano? Por que como que ela chegou até nós? Foi assim fácil? Porque hoje a gente vê Bíblias de todos os tipos, todas as maneiras, todos os formatos. A Bíblia é o maior best-seller do mundo, é o livro mais vendido do mundo. Os Estados Unidos e o Brasil são os maiores vendedores de Bíblia do mundo, são os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil praticamente quase passando os Estados Unidos. Então, ela está aí, né? Vários tamanhos, cores diferentes, formatos diferentes, Bíblias de estudos, Bíblias com várias traduções, né? Essa é uma das questões, né? Essas traduções, né? Porque nós, evangélicos protestantes, usamos muito a tradução de João Ferreira de Almeida, que às vezes as mais conhecidas são a edição, revista e corrigida, edição, revista atualizada, e depois vem a Bíblia na linguagem de hoje, a NVI, a King James é a tradução do inglês da King James, né? Né? Corrigido fiel, melhores textos, tal. E aí tem a língua portuguesa, o nosso idioma, a nossa gramática vem mudando. Se você pegar uma Bíblia bem antiga, você vai ver você vai ver a PH, você vai ver algumas coisas que não utilizam mais a nossa gramática. Né? Você pegar uma Bíblia antiga, Matos Soares, uma Bíblia católica, inclusive, bem antiga, se pegar uma versão bem antiga, você vai ver lá. Então, tem coisa que... O que é mais próximo da tradução original? Mais próximo do que realmente quem escreveu queria falar. É o termo que ele usava na época mesmo, ou é o melhor que se adapta ao que eu tenho hoje? Por exemplo, deixa eu falar, na Bíblia corrigida antiga, bem antiga, vai ter texto nos Salmos, não essa agora, se você pegar uma antiga mesmo. Então fala, o Senhor multiplica, o Senhor fortaleça o meu chifre. É estranho para nós, a versão antiga, até porque na língua portuguesa chifre tem conotação bem negativa. Na atualizada, ou até na corrigida, mas versão recente, saiu. Então está, o Senhor fortaleça a minha força. Por quê? Porque quem queria escrever isso aí, ele queria falar de força. Então, chifre para ele lembra que Israel era uma comunidade rural, era o boi. Era o boi. Então, quando ele falou, o Senhor fortalece, porque estava pensando no boi, que sente força. Mas para nós, não seria uma tradução fiel, porque chifre, que no Brasil, tem outra conotação, de infidelidade, outra coisa. Então a pessoa fala, está amarrado, né? Fortaleza o chifre. A pessoa fala, amarrado esse negócio. Então, nesse caso, o que é melhor traduzido? Senhor, fortaleça a nossa força, a minha força. Então, por quê? O que mudou? Mudou foi o escritor sagrado? Não. Mudou foi a nossa gramática, do nosso idioma, para melhor entender o que ele queria para mim. Então, Paulo vai dizer,
aos Filipenses: irmãos, amáveis, amai-vos com entranháveis afetos. Já viu esse texto? Fala isso? Por que ele estava falando isso? Porque para o hebreu, para o judeu, a sede dos sentimentos não era o coração, era o intestino. Então, no Antigo Testamento, você vai ver: e eu me angustiei no fundo das minhas entranhas. Igual Davi. Tirarei das minhas entranhas o perfeito louvor. Aí tem texto que fala, e aí quando ele ouviu essa notícia, estremeceu as suas entranhas. Porque para eles a sede das emoções era o intestino. Não estava tão errado, porque quando você tem uma emoção muito forte, qual que complica primeiro, né? Então, de uma certa forma, não estava tão errado. Mas para nós, isso aí perderia o sentido. Então, vai ter traduções que não vai estar entranháveis atrás, tá? Amáveis com afetos do coração. Por quê? Para nós, ocidental, brasileiro, americano também, a sede dos sentimentos é o coração. Mas ele falou entranhas, mas era o que para ele era a emoção naquela época. Para nós é o coração. Então, o sentido é o mesmo, que é da sede das emoções. Então, e aí nós temos várias versões, né? Temos aí a Bíblia Teen, a Bíblia da criança, a Bíblia Ilustrada, a Bíblia do obreiro, a Bíblia do pastor aprovado, a Bíblia do pentecostal, a Bíblia da mulher que ora, certo? É aquele que não ora. Então, aí vai. É muitas versões. Tem uns versículos tão fortes, até a gente, no chá de mulheres de chapéu do ano atrasado, que a gente foi às mulheres, a gente aprendeu dentro desse versículo de Cantares, capítulo 1, versículo 9. E aí a preletora explicou para nós: as éguas dos carros de Faraó eu te comparo, amada minha. Quando ela leu isso, a gente todo mundo assusta, comparar as éguas. Aí ela foi explicar o tanto que é profundo, é porque Faraó escolhia os melhores cavalos, as melhores éguas, as mais fortes, para dar sustentáculo, para carregar os carros e tudo. Então elas eram formosas, bonitas, viçosas e fortes. Grande balinha. O que representava o cavalo, né? Aí ela falou: vocês são como as éguas de Faraó. Aí todo mundo riu, ela explicar. Aí você fala: só irmão, você é a minha Ferrari. Aí você falou: mas seria a mesma coisa. É isso mesmo. Ela explicou de verdade. Aí, pastor, porque eu não fui até. Mas ela explicou, era como se a gente fosse considerado como uma pessoa forte, valiosa. E aí ela entrou em outras referências e tudo mais, mas são versículos fortes que deixam a gente, igual o senhor está explicando aí. Por que eu falei que hoje a gente ia falar sobre a Bíblia e o pentecostal valoriza a experiência? Não tem nada errado nisso. Só que no meio pentecostal, o que é costume sempre se ouvir? Deus falou comigo. Não é? Não, Deus falou comigo. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: o que Hebreus 1:1 fala? Alguém está com a Bíblia aí aberta? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Sim. E aí fica a pergunta: como Deus fala? Então, Deus fala em primeiro lugar pela natureza. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, Deus fala pela natureza. Você está mal, está angustiado, aí está agora tempo de chuva, né? Chovendo, e dormiu muito mal. Aí, de repente, de manhã você acorda, abre a janela e o céu está límpido, clarinho, aquele sol, céu azulzinho, e de repente já te dá um ânimo, e você não sabe como, só de olhar para a natureza. Mas é que Deus fala através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus.
e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Né? Deus nos fala. Essa é a primeira coisa. Ele também fala, como somos pentecostais, através dos dons espirituais, sim. Ele fala através do dom de profecia, ele fala através da interpretação das línguas, da própria língua, né? Ele fala através dos dons de elocução. Mas, e Deus também, às vezes, ele é Deus, ele é soberano, ele pode falar diretamente, se quiser, né? Você não pode limitar Deus. Mas, a revelação maior, mais completa de Deus, foi através da palavra viva de Deus. Qual que é a palavra viva de Deus? Jesus. É Jesus. Não é a Bíblia. É Jesus. Jesus é o verbo. É a palavra. É o logos que os gregos falavam. É a palavra que se encarnou. Então ele é a maior revelação. É por isso que quando em João 14, Felipe fala, mostra-nos o Pai, isso nos mostra, ele falou, a gente está há tanto tempo junto, e até hoje você não conheceu, quem vê a mim, vê o Pai. Não cresça que eu estou no Pai, o Pai, e as obras que eu faço é o Pai. Então ele é a maior revelação. Jesus é a palavra viva, é o Logos. Você quer saber como Deus pensa? É olhar para Jesus. Como Jesus. E não somente nas falas de Jesus, mas como ele tratava as pessoas. Ali está grandes lições. E aí a gente tem que começar a pensar com quem Jesus andava, com quem Jesus não andava. Contra quem foi os seus discursos mais fortes? Como ele tratava os pecadores? Você vai ver Jesus. As forças de sua época, o sistema de sua época. Porque, por exemplo, em Mateus 23, ele censura a liderança religiosa. Mas, ao mesmo tempo, ele não faz um levante contra elas. Isso é muito interessante. Ai de vós, escritos, fariseus, tal. Ele faz um discurso mais duro. O ministério dele foi contra eles. Mas, ao mesmo tempo, ele não fez nenhum. Pelo contrário, ele fala, olha, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Fazei o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Porque fala uma coisa e pratica outra. Mas não fez um levante. Assim como ele não fez contra as autoridades políticas da época. E às vezes eu fico pensando se Jesus iria na marcha para Jesus. Somente da forma que o Mela constitui. Então Jesus é o verbo, ele é a palavra. E depois tem a palavra escrita. E aí sim, a própria Bíblia vai se referir a si mesma como palavra de Deus. A palavra do Senhor. A palavra, né? Aí sim a gente entra. E a gente vê que esse livro foi formado durante 1.500 anos. 1.500, 1.600 anos. Não pode arredondar. 1.500 anos. É muito tempo. 40 escritores, cerca de 40 escritores. Você sabe o que é 1.500 anos? Faz 500 anos que os portugueses descobriram o Brasil. Aí você joga mais 1.000 para trás. Demorou 1.500 anos. 40 pessoas diferentes, de formação. Tempos, né? Tempos diferentes, formação completamente diferente, profissões diferentes. Lugares muito diferentes. Lugares diferentes. Mas um inspirador só, né? O Espírito Santo. Aí Pedro vai dizer, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí vê como que a Bíblia vai se completando, apesar de ter escrito um tempo tão longo e por tanta gente. Então era um milagre. Agora, a formação desses livros, se você já tiver a bibliologia... Não precisa essa matéria. Ontem nós pegamos um pouquinho, mas qualquer coisa, né? Falando sobre os profetas maiores, os menores, os livros poéticos. Só uma pinceladozinha desse. Só uma pincelada. Parece... O professor Eduardo falou. E tem gente que pensa que a Bíblia caiu do céu, de paraquedas, e até com zíper. Não é assim, não.
Demorou um tempão para ser reconhecida. Depois dela ter sido escrita, para esses livros ter o reconhecimento, foi uma batalha. Demorou séculos. Séculos. Isso falando do Novo Testamento, mas no Antigo foi muito diferente. Foi os primeiros pergaminhos, né? Foi os papiros. Os pergaminhos, papiros. Ter uma Bíblia era quase impossível. Por quê? O nome já fala, Biblos, biblioteca, eram muitos livros, aqueles rolos. Então, não era qualquer um que tinha. Né? O que a gente tem hoje nesse formato, com a bênção que foi a criação da imprensa, em 1450, Gutenberg, E abundância demais, né? o que facilitou a reforma protestante. A imprensa favoreceu a reforma protestante, que foi cerca de 70 anos depois. Inclusive, ontem a reforma protestante fez 507 anos. 507, o dia da reforma protestante. Então, facilitou tremendamente, porque uma das primeiras coisas que Lutero fez foi traduzir a Bíblia, do latim para o alemão. Mas antes dele, outros já tinham feito isso. Né? Na Inglaterra, já tinha gente, os pré-reformadores, antes dos reformadores. E tem toda a história. Então, os reconhecimentos não foi do dia para a noite. A nossa Bíblia, no Velho Testamento, ela é constituída de quantos livros? 39. No Novo Testamento? 27. Mas existe, isso aí é pacífico entre todos os cristãos? Não. A Bíblia Católica Romana, Ela tem 7 a mais, né? aqui é igual, mas aqui Sim. 46. 7 a mais eles têm. É. Ela não é 766, ela é 73, né? Os famosos apócrifos, que hoje há autores que não usam mais esse termo, usam deuterocanônicos. Né? Apócrifos para outros tipos de livros que havia mesmo naquela época, são os escuros. Tá? Mas isso aqui não é fácil. Então, aqui, no Antigo Testamento, a gente tem a primeira divisão. É outro? Pentateuco. Que são os 5 primeiros livros que é acreditado a autoria Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E depois vem histórias. São 12. Começa em Josué e vai até Esther. Aí depois vem os livros sapienciais. Ou livros da sabedoria, né? Tanto faz. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aí, por último, Os profetas, os maiores e os menores. os proféticos. Começa em Isaías, vai terminar em Malaquias. E aí sim, é claro que dentro deles tem aquela famosa divisão de maiores e menores. 12 menores e... Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e depois outros menores, que estão do tamanho do livro. Como eu falei para vocês, nos dias de Jesus não era assim que eles entendiam como salmos, e aí pegaram praticamente os escritos e proféticos, os profetas. E Daniel não estava aqui, né? Daniel estava nos escritos. E tinham outros lá também. E depois chega a questão do Novo Testamento. Aí quando chega o Novo Testamento, nós temos em primeira divisão os Evangelhos. Mateus, Marcos. Desse aí, há sempre um questionamento. Apesar que fala que é 400 anos, né, intertestamentário, entre um e outro, é 400 ou 430. Porque tem estudos que falam mais ou menos 430, aproximado. Outros falam 400. É esse intervalo aí que Deus silenciou. Dá até mais, né? Tem gente
gente acredita que Malaquias foi escrito em 445, aí vai dar 445. Aqui tem quantos livros históricos? É um livro histórico, quantos tem? Só tem. É Atos dos Apóstolos, né? E depois, a próxima divisão é as Epístolas. começa aos Romanos até Judas. Né? E tem quantos livros proféticos? Ela também tem um livro profético no Testamento. É só um, né? É só o Apocalipse. É um livro profético. É o Apocalipse. Um histórico. Aí a gente pensa, que beleza, hein? Então terminou, João terminou de escrever o Apocalipse, amém, a Bíblia estava formada. Negativo. Demorou cerca de 300 anos. Para esse cânon aqui do Novo Testamento ficar consolidado. Primeira lista vai aparecer lá no ano 150 com Marcial. E ele montou uma lista do Novo Testamento, porque os livros ficavam todos espalhados, iam sendo copiados. Quando Paulo escreveu uma carta, ele não imaginava que aquela carta ia virar acho que nem a Bíblia. Ele escreveu uma carta para uma igreja para resolver um problema, depois ela era copiada, lida em outro, copiada, lida em outro, e assim por diante. Os evangelhos, não foi Jesus ressuscitando e já sendo escrito, não. Durante cerca de 30 anos não teve escrito nenhum no Novo Testamento. Era tudo oral, transmissão oral. Oral. O primeiro evangelho vai surgir cerca de quase 30 anos depois de Jesus. Foi Marcos. O primeiro evangelho é Marcos. Que alguns dizem que, na verdade, são as memórias do apóstolo. 300 anos para ser agrupado? Para ser reconhecido todos esses livros como sagrados. Por exemplo, mas esses 300 foi só o novo? Só o novo. O antigo é outra batalha. Outra batalha, que aí tem a questão depois eu vou explicar sobre os apócrifos, por que a nossa Bíblia não tem os apócrifos. Aqui foi uma batalha. Então, teve livro que foi fácil. Os evangelhos logo foram reconhecidos. Atos, logo. As epístolas paulinas, logo. Mas Hebreus teve dificuldade. Quantas epístolas paulinas tem? 13. Hebreus teve alguma dificuldade. 1ª e 2ª Pedro teve dificuldade. Por que teve essa dificuldade? Quem que era o responsável? Hebreus, porque primeiro não achava o autor. Até hoje ninguém sabe. Até hoje não sabe. Mas depois viu que realmente era um livro maravilhoso, né? E era inspirado, mas se perdeu. Foi a Barnabé, Paulo, Apolo, os 3, né? Que pensava que poderia ter escrito Hebreus. Paulo foi descartado, porque a linguagem do escritor não tem nada a ver com a linguagem. A forma que ele escreve. A quem diz que foi Apolo, né? Barnabé, Apolo, o Russell Shedd, na Bíblia de Estudo Shedd, ele fala que não é a opinião dele, mas é só opinião. Ele vai para o Apolo, pelo estilo de grego alexandrino, que ela escreve. O Takayama também, aquele grande pregador, ele disse que no entendimento dele foi Apolo. Apolo era de Alexandria, então era um famoso expositor da escritura, mas é fato que ninguém sabe. Alguém escreveu, é um livro que foi reconhecido pela igreja como inspirado. Então teve isso, mas depois Hebreus foi reconhecido. 2ª Pedro, 1ª Pedro foi reconhecido primeiro, 2ª teve dificuldade de outros. Por quê? Por causa da questão da passagem lá sobre os anjos. É uma passagem polêmica. Os anjos que pecaram. Então, muita gente que falava que isso não podia, que ele estava associando ao livro de Enoque, e associa mesmo. Os filhos de Deus viram as filhas na Gênesis 6, os filhos dos homens, né? E com elas tiveram filhos, e aí tinha 2 interpretações na igreja. Sempre teve, tem até hoje. Até hoje não tem 2 interpretações.
Então tem quem crê que fala que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, os filhos dos homens, os filhos de Caim. Misturou, Deus puniu, mandou de... E outros falam que não, os filhos de Deus ali eram anjos mesmo. Se materializaram e tiveram filho com as mulheres que viraram os Népilins. Então, entre o judaísmo tinha isso, e alguns cristãos tiveram grande dificuldade, até que superou e reconheceu como um livro, com 2 livros. Mas quem sagrados. reconhecia esse livro? Era A igreja. Era a católica? Era a Ela igreja. tinha poder Era a para... igreja católica. Era a igreja. Ela, no início, né? Mas a igreja católica naquele início era a igreja católica, não, era bem diferente. Já tinha idolatria toda. Que tem A igreja, não era a igreja católica, vamos dizer, a igreja dos caras. Hoje, Era a igreja que existia, né? quando você estuda a história da igreja hoje, eles falam igreja dos primórdios. Antigamente falava igreja primitiva. Hoje fala igreja dos primórdios, igreja dos primeiros cristãos. Era uma igreja que não tinha um papa ainda consolidado. O papa consolidado mesmo é só a partir do 4º século, com Leão I. Mas eles alegam que todos os bispos foram papas, de Pedro em diante. Né? Mas não é assim que a história vai mostrar. Não havia essa idolatria consolidada também ainda, né? Ela foi surgindo aos poucos. Ela foi aparecendo aos poucos, a igreja. Então foi a igreja, os primórdios reconheceram. Era no capítulo 2 de 2 Pedro? Essa polêmica dos anjos? E aos anjos que pecaram e não guardaram o seu principado. Isso aí foi a dificuldade, que eu associava com o livro de Enoque. Já li o livro de Enoque, sabe que lá no livro de Enoque ele No versículo fala 4 dos diz anjos. assim: se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízos. Então teve essas dificuldades. Apocalipse teve dificuldades também. Por quê? Apocalipse? Porque Apocalipse é um livro muito simbólico. Difícil. E não era só o Apocalipse de João que estava circulando. E não era só essas epístolas que estavam circulando também, não. Então era muito confuso. Havia inúmeras epístolas. Havia a epístola de Clemente, que era um bispo famoso, um dos pais da igreja. Epístola de Barnabé, Epístola de Maria Madalena, Epístola de Judas. Judite. Hã? Ela tem Judite, né? O Didaquê chegou a ser considerado como parte do Novo Testamento. O pastor de Hermes chegou a ser considerado como parte do Novo Testamento. E depois foi tirado. Quando o Marcião surgiu no ano 150, ele queria tirar, ele soltou uma lista. Ele falou, não, na Bíblia dele, no Novo Testamento dele, as únicas epístolas que tinha eram de Paulo. E mesmo assim não eram todas, não. Eram 10. Não lembro qual as 3 que ele cortou. Eram só 10 epístolas de Paulo, as outras, os evangelhos, só Lucas. Os outros, já não. A Bíblia dele era bem resumida, foi a primeira lista. Aí foi um negócio, as polêmicas das listas, qual lista. E aí surge a lista de Irineu, depois vão surgir, até que chega de Atanásio, que é a última, já no ano 300, quase no ano 400, aí, que é o Novo Testamento que nós conhecemos. Então, Apocalipse tinha vários. Tem bastante Tobias também, tem? Tobias é no lado daqui. Aqui no Velho Testamento. Macabeus também, né? Aqui também. Então tinha Apocalipse de Paulo, escrito quase 300 anos de Paulo, não tinha condição nenhuma de ser aceito como um livro canônico. Então, qual que era o critério que eles usaram? Primeiro, aqueles que foi sendo citado pelos primeiros pais da igreja, que tiveram contato com os apóstolos, né? Apolinário, foi discípulo do apóstolo João. O texto se batia, tinha pessoas que usavam o nome dos apóstolos para escrever um livro. 300 anos depois que a pessoa morreu, estava lá alguém escrevendo Apocalipse de Paulo. Fazia 300 anos que Paulo tinha morrido, como que essa pessoa foi Paulo que escreveu um livro disso? Então já era descartado. Era uma coisa recente, só que só usou o nome de alguém para o livro dele valer. Então foram usando vários critérios e tirando. E aí chega essa configuração. Mas não foi fácil. Tem Eclesiástico e Eclesiastes. Sim. Aí aqui. Quais são os 7 livros do Antigo Testamento? Eu sei, Então, é interessante. primeiro, segunda Macabeus,
Tobias e Judite, Eclesiástico, Salomão, né? E o livro de Daniel, ele tem 2 capítulos a mais na Bíblia Católica. Na nossa termina no capítulo 12, a Bíblia Católica vai até o 14. E tem uma história dos mais mirabolantes lá no capítulo 14. Bel e o dragão, arrumaram um dragão lá e tal, puseram Daniel no livro História. Nada na maionese. Então, eram coisas que... Esses livros foram escritos fora da Palestina, em grego. Os próprios judeus rejeitaram. Porque os judeus, na hora que eles foram consolidar o Velho Testamento, eles consideram só o que foi escrito, primeiros horários que foi escrito na Palestina. Aí esses tinham sido escritos fora da Palestina e em grego. Aí não entrou. Na Bíblia hebraica, na Torá hebraica, eles não estão. Mas eles são livros judaicos, né? Alguns históricos, como Macabeus, é um livro histórico. Realmente é um livro histórico que aconteceu. Ele só não é inspirado. É um livro histórico, como o Flávio José foi. Mas não é inspirado. Mas é uma história. A história dos Macabeus foi real, aconteceu. Né? Tanto que o Flávio José foi cristão, né? Eu já vi no livro de Tobias. Ele não é um livro. O Flávio José não é um cristão. Não, ele é um historiador. Nem se converteu. Né? Ele é contemporâneo de Paulo. Né? Então, batalhas. Por batalhas, né? Não foi fácil. Os cristãos dessa época enfrentaram, foi muito difícil para eles. Enfrentava a perseguição de Roma, enfrentava a luta de ter muitos livros circulando, começou a surgir muita heresia nessa época aí. Foi a época que surgiu o Ário, né, falando sobre a Trindade, sobre a pessoa de Jesus, agora que surgiu o Sabélio, foi surgindo muito herege. O montanismo, Pelágio, já perto da época já de Agostinho, né, uma batalha sobre a doutrina da salvação. Então, tem coisas que a gente vê polêmica hoje, mas que não nasceram hoje, são polêmicas, então, calvinismo e armenianismo. Antes disso, era pelagianismo e agostinianos. Era uma batalha, só que o Calvino aprofundou mais, né? E o Armínio também. O Armínio, ele melhorou bastante, não ficou no Pelágio.